Moro envolvido até o pescoço em falcatrua. Talvez, isso explique a razão de Bolsonaro ter declarado a seguinte frase: se as pessoas soubessem o que aconteceu no Ministério da Justiça, ficariam enojadas. Muitos brasileiros ficaram chocados e tristes pela saída de Moro do ministério. Não deveriam. O que está exposto abaixo é a notícia em primeira mão que está sendo investigada por rádios e jornais de todo o Brasil e alguns estrangeiros, mais especificamente o Wall Street Journal of Americas e o Gazeta dello Sport, e deve sair na mídia em breve, assim que as provas forem colhidas e confirmarem os fatos. Fato comprovado: o Moro vendeu os inquéritos da PF para o Dória. Bolsonaro soube disso às 1h da tarde do dia 23 de abril, um dia antes da demissão de Moro, em uma reunião envolvendo o senhor-chefe da ABIN, Ramagem, o seu filho Carlos Bolsonaro, o senhor Hélio, supervisor da Secretaria da Casa Civil, e o senhor Ronald Rovaldi, representante da CIA no Brasil. A princípio, muito contrariado, Bolsonaro se recusou a trocar o diretor da PF, Valeixo. A aceitação veio através da informação de que Moro estava recebendo o pagamento total dos prêmios, $70 mil para cada inquérito vendido, mais um bônus de $400 mil para todos os seus assessores e integrantes da comissão, num total de $23 milhões, $23 milhões, por meio das empresas de João Dória e João Amoedo. Mesmo assim, o diretor da ABIN descobriu o esquema por meio de um delator, que era assessor de Moro e não concordou com a prática, o que o obrigou a pedir exoneração do cargo, dizendo que não estava junto com Moro, em primeira notícia divulgada às 1h30 da tarde no centro de imprensa. Assim, combinou-se que o Moro pediria demissão antes que Bolsonaro o demitisse para que a culpa ficasse com Bolsonaro e Moro pudesse ter a vantagem de dizer que não havia feito nada de errado. Dr. Wagner Maia denuncia que Moro fugiu do governo porque foi descoberto que ele cometeu crime de alta traição. A ABIN descobriu que o ex-diretor da PF, Valeixo, comparsa de Moro na ocultação dos patrões do Adélio e seus advogados, há muito estava escondendo os nomes, assim como crimes político-administrativos de Witzel e passando informações sigilosas das investigações para Dória. Desde março que o PR Bolsonaro foi alertado, mas aguardou que Moro lhe informasse sobre tudo. Como Moro fugia de reuniões e se omitia, e o presidente também soube que Moro estava participando com FHC, Maia, Alcolumbre e Toffoli do plano para derrubá-lo. PR Bolsonaro convocou pessoalmente Moro para reunião na presença dos investigadores da ABIN, colocou o assunto na mesa e informou que seu protegido delegado Maurício Valeixo era o principal informante da esquerda. Moro empalideceu e, com a traição descoberta e sem outro jeito, resolveu, nas costas do PR Bolsonaro, fazer a coletiva de traição declarada. Nota: está confirmado oficialmente que o ex-diretor da PF, delegado Maurício Valeixo, protegido de Moro e demitido pelo PR Bolsonaro, é o delegado que foi infiltrado para finalizar o inquérito sobre Adélio Bispo, com ordens para esconder os nomes dos mandantes e pagadores dos milionários advogados, impedir a perícia dos celulares dos advogados e de Adélio, dizer que Adélio agiu sozinho e que tinha problemas mentais. O medo de Moro era que o delegado Alexandre Ramagem assumisse a diretoria da PF, era porque foi ele quem descobriu o crime de alta traição cometido pelo ex-ministro Moro, antigo aliado dos comunistas brasileiros e, cujo pai, o comunista Dalton Moro, é fundador do PSDB e antigo comparsa de FHC, pai da esquerda brasileira. Difícil de acreditar, mas, como dizia um amigo que não está mais neste mundo, cabeça de juiz é uma caixinha de surpresas. Repasse e muito. Aí, percebe-se que o Bolsonaro não é doido. Veja o que ele nos fez ver: como funciona o PT. Como funcionam as ONGs. Como funciona a França. Como funcionam as reservas indígenas. Como funciona o PSL. Como funciona o STF. Como incendiaram a Amazônia. Como funcionam os presídios. Como funcionam as favelas. Como funciona o Congresso. Como funcionava a Petrobras. Como funcionava o BNDES. Como as nossas praias são poluídas com petróleo venezuelano. Como funciona o alto clero da Igreja Católica. Como vive a Venezuela.
Como funcionava o Mais Médicos Cubanos? Como funcionava o MST? Como funcionavam os sindicatos? Como funcionam as manifestações esquerdistas? Como funciona a Globo? Como funciona a imprensa marrom? Como funciona o ensino? Como funcionavam os programas sociais? E agora mais uma coisa ficou clara para todos nós: o grande vilão do porquê os combustíveis permanecem tão altos. É porque os governadores não querem perder a boquinha deste ICMS, que no RS chega a 75% este imposto, e eles acabam prejudicando seu próprio povo. Todo o funcionamento do Brasil está sendo revirado e dado conhecimento a todos os brasileiros. E está além das nossas expectativas. O Brasil, a cada dia, é mais transparente. Avante Bolsonaro! Vamos mostrar a esses políticos corruptos que o povo tem voz. Vamos apoiar nosso Brasil e nosso presidente. Em 2014, fomos às ruas para tentar derrubar a tresloucada Dilma. Votando no Aécio. Sim, o Aécio, o cara que era chefe de quase todo o esquema de corrupção, traficante e drogado, mancomunado com o PT e com todo o lixo que nos governou durante os últimos 30 anos. Nós éramos completamente cegos e ignorantes na política. Éramos escravos do sistema e nem sabíamos que havia um sistema. Para nós, Olavo de Carvalho era um desconhecido, Enéas Carneiro era um louco, Roberto Campos era o Bob Fields, e Bolsonaro era o deputado nervosinho. Confiávamos na Rede Globo e batíamos palmas para os artistas sem talento que compravam apartamento em Paris e Nova York com nosso dinheiro. Em apenas 6 anos, 6 e não 60, tiramos uma débil mental e ex-terrorista do poder, prendemos um semi-analfabeto corrupto e seu bando, elegemos o primeiro presidente de direita dos 500 anos do Brasil, aprendemos muito mais de política do que de futebol, esvaziamos as plateias de artistas comunistas e sem talento. Paulo Guedes foi eleito o melhor ministro da Fazenda do mundo de 2019. Demos uma banana para Cuba e Venezuela e nos aliamos a EUA e Israel, quebramos a espinha dorsal de um sistema de ensino que criava zumbis esquerdistas. Boicotamos uma das mais influentes emissoras de TV do mundo, identificamos quem são Maia, Alcolumbre, Lira, Pacheco e muitos outros traidores, acabamos com a carreira de um juiz infiltrado, vaidoso e traidor. Tivemos o prazer de aprender com um ministro da Educação que os 11 do STF não passam de bandidos com toga. Enfim, Bolsonaro escancarou todo o sistema podre e abriu a tampa do imenso bueiro. Ratos e baratas estão desesperados. Bolsonaro fez o povo ficar ciente da política e da economia como nunca. Bolsonaro governa com transparência, ou seja, ele mostra seus erros e acertos. Bolsonaro nos devolveu o amor pelo nosso país. E lembremos de que, enterrar um sistema todo em 6 anos, não é coisa fácil. Mas estamos mais fortes e mais lúcidos do que nunca estivemos. Desistir, nunca. Render-se, jamais. Por tudo o que o Bolsonaro passou e passa, apostando até sua vida por nós, o mínimo que devemos fazer é ter a decência de lutar com toda a força e coragem que tivermos. Isso precisa rolar urgente pelo Brasil. Estamos juntos, Brasil.